E aí, pessoal, tudo bem? Gente, estamos aqui mais uma vez para a gente aprender mais uma função orgânica oxigenada, tudo bem? E hoje nessa aula nós vamos falar sobre éster. Por favor, não confundam éter com éster, são coisas diferentes, tá bom? Tá bom, Jura, mas o que é um éster? Presta bem atenção no que é um éster, pessoal. A princípio, ele é bem parecido com éter. Para quem assistiu a aula de éter, pessoal, eu falei que no éter o oxigênio está no meio de dois carbonos. Lembram disso? Nos ésteres, olha o que muda, ó. São compostos que apresentam oxigênio heteroátomo entre dois carbonos, até igualzinho o éter. Agora entra na qual um desses carbonos obrigatoriamente pertence ao grupo carbonila. Quando a gente viu as aulas de aldeídos e cetonas, a gente aprendeu que carbonila é esse grupo aqui, ó, C-O. Esse grupinho chama carbonila. Então, para ser éster, pessoal, eu tenho que ter oxigênio entre dois carbonos, porém um desses carbonos obrigatoriamente tem que ser uma carbonila. Tem que ser um carbono preso a dupla O. Então, para ser um éster, pessoal, você vai ter um oxigênio entre dois carbonos e um desses carbonos liga ao mesmo tempo com dupla O. Isso é um éster. Então, para fazer um resumo, uma analogia de éter com éster, se você tampar esse oxigênio aqui, é um éter. Com esse oxigênio com dupla, é um éster. É isso que muda de éter para éster. Uma coisinha que eu ensino para outros alunos, no qual eu dou aula, eu falo o seguinte: o que muda a palavra éter da palavra éster é que acrescenta um S. S é plural. Então a gente fala assim, ó, éter no singular, éter, tem um oxigênio. Éster no plural tem dois oxigênios. Essa analogia ajuda muito a diferenciar éter de éster, tudo bem? Porém, vocês vão perceber, pessoal, que a maioria dos ésteres não vai aparecer dessa maneira para você, vai aparecer dessa maneira, ó, em diagonal, respeitando o que a gente chama de geometria da molécula, geometria molecular ou fórmula de projeção. Porém, ele não deixa de ser um éster. Percebam por quê? Eu tenho um oxigênio preso a dois carbonos e um desses carbonos é carbonila. Dá para perceber isso, pessoal? Então, perceba que dos dois exemplos que eu dei aqui, ó, tanto esse quanto esse, eu tenho exatamente essa característica aqui do éster. Percebam, aqui eu tenho carbono e carbono, um oxigênio no meio, e um desses carbonos pertence a carbonila, tem dupla O. Aqui eu tenho oxigênio entre dois carbonos, e um desses carbonos tem a dupla O, que é a carbonila. Tudo bem, pessoal? Gente, de todas as funções oxigenadas, o éster tem um grande destaque. Ele pertence a uma gama muito grande de compostos. Por exemplo, ele está nas estruturas dos triglicérides, que são as gorduras e óleos. Vocês já devem ter ouvido falar de tecidos, né, chamados poliéster. Poliéster, poli, vários. Então são cadeias longas, macromoléculas, que tem inúmeros grupos ésteres, daí que vem o nome poliéster, mas a gente dá um grande destaque aos ésteres de cadeia curta para as indústrias alimentícias, que utilizam muito esses ésteres para flavorizante e aromatizantes artificiais. Você já deve ter comido, por exemplo, algum biscoito, alguma bolacha, escrito assim, ó, sabor artificial de baunilha, sabor artificial de abacaxi. Tudo isso são ésteres, ok? São produtos químicos que são adicionados para conferir esse aroma, esse flavorizante característico de uma fruta. Tanto que aqui no exemplo, eu dei o exemplo da essência de maçã verde, que é um éster, e aqui o de groselha, que também é um éster. Tudo bem, pessoal? E qual que é a regra de nomenclatura desses ésteres? Então vamos lá, que acredito que de todas é a mais difícil de entender. Primeira coisa que você terá que fazer, pessoal, é separar a molécula entre grupo que tem a carbonila e grupo que não tem a carbonila. Como assim, Júlio? Então vamos lá. Tá vendo esse oxigênio aqui que divide o lado esquerdo do lado direito de carbonos? Você vai passar bem um risco em cima desse oxigênio, ó. Ao passar esse risco, você vai perceber que um dos lados ficou com a carbonila e o outro lado ficou sem a carbonila. Dá para perceber nitidamente que o lado esquerdo ficou com a carbonila, lembrando que carbonila
É C-O. Então você vai ver que lado está com a carbonila, tudo bem? Aqui nesse caso, esse é o lado que tem a carbonila. Vou até por aqui, ó, é o lado da carbonila. E, consequentemente, esse lado é o lado que não tem a carbonila. Então, primeiro de tudo, você vai ter que descobrir de que lado está a carbonila e o lado que não está a carbonila. Aqui, perceba, eu vou fazer a mesma coisa. Se eu passar um risco bem no oxigênio, que divide os dois grupos do carbono, dá para perceber nitidamente que a carbonila ficou do lado esquerdo. Olha aqui, ó, C-O. Então, esse é o lado que tem a carbonila. Tudo bem? Ok, pessoal? E aí, como eu vou dar o nome? Então, você vai fazer o seguinte. Toda vez que você for dar a nomenclatura oficial dos ésteres, você sempre vai começar pelo lado que está a carbonila. Jura, a carbonila sempre vai aparecer do lado esquerdo do oxigênio? Nem sempre, isso não é uma regra. Você vai ter que ver que lado está a carbonila. Nesses dois exemplos que eu dei, em ambos os casos a carbonila está à esquerda do oxigênio, mas repito, não é uma regra, tudo bem? Então você vai começar dando o nome do lado que tem a carbonila. Então você vai começar dando o nome desse lado. Então vamos lá. Número de carbonos do lado da carbonila. Então do lado da carbonila eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos, o prefixo é et. Ok? Tipo de ligação que tem entre os carbonos do lado da carbonila. O tipo de ligação é simples, então o infixo é an. E a terminação do lado da carbonila vai ser o ato. Então significa, pessoal, que esse lado aqui, ó, chama etanoato. Etanoato é só esse lado que tem a carbonila. Aí você vai pôr a preposição de. E agora você vai pôr o lado que está sem a carbonila, que seria o lado direito. Só que esse lado direito todo, pessoal, eu vou tratar como se ele fosse um radical, tudo bem? E vocês aprenderam na aula de grupos orgânicos ou radicais orgânicos, né? Que um radical formado por 4 carbonos, ele é chamado de butil. Então eu vou pôr butil seguido da letra A. Então o nome da essência de maçã verde, né, é etanoato de butila. Entender a regra de nomenclatura, pessoal? Vamos fazer a mesma coisa aqui para a essência de groselha? Percebam, o lado que tem a carbonila é o lado da esquerda. Como tem um carbono, o prefixo é met. Como não tem 2 carbonos para comparar o tipo de ligação, eu uso an como referencial. E a terminação, o ato. Então, o lado que tem a carbonila é chamado de metanoato. Uma analogia que você pode fazer, pessoal, é a seguinte. Um carbono do lado da carbonila vai ser metanoato, 2 etanoato, 3 propanoato, 4 butanoato, essa relação, tudo bem? Você vai pôr a preposição de, e o que estiver do lado direito sem a carbonila, eu trato como se fosse um radical. Um radical formado por 2 carbonos, pessoal, se chama etil, seguido da letra A. Então, o nome da essência de groselha, metanoato de etila. Tudo bem, pessoal? E assim a gente termina mais uma função orgânica oxigenada chamada ésteres, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima!